Obrigado por você visitar o blog do JC, www.jcradialista.com.br, e clicar em play neste vídeo que foi produzido nos estúdios da São Felipe FM. Vou falar um pouquinho apenas, porque estou fazendo a introdução ao programa do professor Moisés, da São Felipe FM 87.9, que vai começar daqui a pouco. Agora eu quero falar apenas sobre o que farei neste programa. Normalmente, quando estou na São Felipe FM, e você vai ver daqui a pouquinho, eu aconselho, eu motivo, eu explico o comportamento humano, eu dou dicas para os empresários, e o programa tem também, em alguns momentos, a participação externa e a fala de JC Radialista, que apresenta o programa jornalístico, no qual o professor Moisés está inserido às sextas-feiras. E nesta fala, JC também ajuda ao programa ficar interessante. Continue assistindo este vídeo, que já vai começar mais um programa do professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular professor Moisés, da São Felipe FM. Boa tarde, JC. Boa tarde aos simpáticos ouvintes da São Felipe FM 87.9. Muitas ligações, muitas pessoas de comportamento querido, falando com o JC. É bom a gente estar numa cidade onde as pessoas sabem gostar tanto assim, JC. Dá para perceber que o povo daqui, de São Felipe, tem esse comportamento amigo que nos faz querer voltar sempre a esta terra. E o professor Moisés, hoje, sexta-feira, 23 de maio de 2014, está aqui mais uma vez, durante esta hora de 13 às 14, para falar de comportamento humano, para aconselhar, motivar, dar dicas para os empresários, falar também das notícias que estão na mídia. Tem sempre alguma notícia mais impactante, que é interessante a gente comentar. E o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular professor Moisés, conhecido em alguns lugares também como Homem-Aranha, por causa do meu hábito de dar palestra para as crianças com a roupa do Homem-Aranha. Embora eu dê palestra de paletó e gravata, como eu fiz recentemente na zona rural de Sapeaçu, lá na Tapera, uma palestra para os moradores, promovida pela Associação Comunitária. A gente, nesses casos assim, veste paletó e gravata, até para deixar claro que o trabalho é sério e que a responsabilidade é muito grande. Nós vamos sempre, nesse trabalho, procurar deixar as pessoas com mais disponibilidade para viver. Procuramos falar com profundidade sobre assuntos que estão no dia a dia, para que as pessoas possam nos ouvir e acolher, ou pelo menos, se não acolher, fundamentar suas decisões no que nós estamos dizendo, para fazer parecido. Já é muito quando eu consigo que alguém faça parecido àquilo que eu estou recomendando. Eu estou aqui mais uma vez com o patrocínio do Cerqueira, Smart Supermercados, lojas 1 e 2, inclusive a loja 1 já está funcionando praticamente como antes da reforma. Agora melhor ainda, porque passou por uma reforma que já está quase concluída, e você que deixou de comprar até porque a reforma lhe causou algum transtorno, já pode voltar a comprar. A loja
vai ficar bonita. É para isso que se faz uma reforma. Sempre tem os momentos difíceis do transcorrer da reforma, seja uma empresa pública, seja uma empresa privada, seja até numa rua que está sendo calçada, numa escola que está passando por mudanças. Os transtornos são naturais, mas depois que a reforma é concluída, fica tudo melhor do que antes. E já está bem melhor. Vai ficar melhor ainda quando a reforma for concluída, mas já está bem melhor. Inclusive, eu lembro a você que as duas lojas funcionam aos domingos, naquele horário das 7 ao meio-dia. E se você comprar o Maratá, 5 pacotinhos, leva um cupom para participar do sorteio de uma motinha. Cada loja vai sortear uma motinha. É bom lembrar também que lá no Cerqueira tem celular, equipamentos eletrônicos que você pode comprar. E tem aquela parte do supermercado que vende os produtos integrais. Uma das coisas mais importantes da vida é a gente cuidar da saúde. Inclusive, eu vou falar desse assunto já, dando uma dica importante. E a loja 2 tem as refeições. Não é caro não, já almocei na loja 2, comi caruru, vatapá, gostei, mas tem um cardápio bastante variado. Cerqueira Smart Supermercado, muitos anos de tradição, com certeza a qualidade e os preços baixos estão sempre presentes. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular professor Moisés, e eu abro esse programa de hoje dando uma dica em função de uma conversa que eu tive agora há pouco em Sapeaçu com um médico, o Dr. Marcos, que faz um programa na emissora local, e ele me falava: professor, é muito comum as pessoas gastarem 15, 20 reais com supérfluos, coisas que você poderia prescindir, quer dizer, você poderia não comprar e a sua vida não ia ficar no prejuízo, mas mesmo assim você gasta, tipo a cervejinha de toda semana. Quando você senta no barzinho da esquina, você vai gastar aí pelo menos seus 20 reais de cerveja. Mas tem algo que você poderia fazer, na opinião desse médico que conversou comigo, que é guardar um pouquinho de dinheiro pensando numa medicina preventiva. Ou seja, pelo menos uma vez por ano você procurar uma clínica e um médico que seja atencioso e reconhecidamente competente para você passar por aqueles exames de rotina para detectar se existe algum tipo de problema no seu corpo. Aí tem que cuidar muito bem desse patrimônio maravilhoso que recebemos de graça de Deus, que é o nosso corpo, e lamentavelmente a gente não cuida, por várias razões. Uma delas é realmente a falta de dinheiro. Mas segundo esse médico, se você se planejar, você pode ter dinheiro, basta guardar um pouquinho toda semana e você terá condições de bancar os exames e a consulta pelo menos uma vez por ano. Olha, quando a gente tiver um problema de saúde e esse problema for detectado precocemente, fica muito mais fácil cuidar do problema, fica muito mais fácil você recuperar a sua saúde plena. Mas se o problema já estiver avançado, as dificuldades vão ser muito maiores. Claro que nosso corpo é maravilhoso, tem uma capacidade de reagir impressionante, e para alguém morrer é muito difícil, viu? Muito difícil, a não ser que seja uma doença dessas avassaladoras que destroem o corpo com muita rapidez, como o câncer. É uma doença que precisa ser detectada com bastante antecedência para ser tratada. Mas, de forma geral, as coisas que aparecem no nosso corpo podem ser cuidadas, e se você se previne, melhor ainda, para que sua saúde seja sempre plena. Uma pessoa com saúde plena para trabalhar, para viver, fazer as coisas que a gente faz, fica muito mais fácil. Fica essa dica, que não é minha, é desse médico que trabalha lá na cidade de Sapeaçu, embora ele nem seja de Sapeaçu, seja de uma outra cidade, mas todos os dias ele vai para Sapé atender, e pediu que eu fizesse essa recomendação aos ouvintes
nas 6 emissoras por onde eu passo toda semana. E a primeira que eu faço é aqui, na São Felipe FM. Eu acho que é pertinente o que o doutor falou. Ele tem razão mesmo. Lamentavelmente, nós não temos postos de saúde como gostaríamos para você ser prontamente atendido e quando você precisar, por exemplo, de um exame também, com celeridade, você conseguiu o retorno, né? A gente sabe que, lamentavelmente, o nosso sistema não permite que a gente tenha o médico para nos ajudar da forma que gostaríamos, né? Mas a gente tem que, mesmo assim, se não tiver dinheiro, dar um jeitinho e procurar o posto de saúde e ter bastante paciência para ser atendido, porque realmente precisa de muita paciência para a gente conseguir atendimento de forma geral na saúde pública brasileira. Não estou me referindo a São Felipe, estou me referindo a uma realidade que nos entristece em todo o país, inclusive é uma preocupação dos políticos que estão apresentando suas propostas de sempre falar que a saúde precisa de mais dinheiro. A educação também, isso já é notícia velha, que a educação precisa. E a saúde, com toda certeza, porque a gente precisa cuidar desse bem precioso que é o nosso corpo para que ele consiga se manter sadio por muitos anos. E aí a gente viver, né? Não tem coisa melhor do que viver. Então, eu já começo esse programa de hoje, agora às 13h12, com a motivação. Sempre a gente faz a motivação aqui nesta 1 hora. Não é muito, é um pouquinho, porque tem as outras coisas para fazer também. Mas essa parte é importante. Eu hoje quero dizer para você que a pessoa motivada, ela consegue render muito mais no trabalho e, de forma geral, em tudo que ela se propõe a fazer, inclusive nos estudos. E a motivação não é difícil de ser alcançada, desde que a gente seja muito repetitivo para se aperfeiçoar nessa arte de motivar. Eu mesmo tenho uma facilidade enorme de me motivar. Eu, como todo ser humano, tem dias que já amanheço triste. Alguma coisa ruim que aconteceu no dia anterior já me fez amanhecer triste. E aí a gente tem a responsabilidade de fazer um monte de coisa todos os dias e tem que estar animado. E rapidamente a gente tem que esquecer essa tristeza e recuperar a vontade de viver para que a gente consiga trabalhar a contento. Porque trabalhar não é só a gente fazer as coisas que a gente tem que fazer. É, acima de tudo, a gente ser produtivo no sentido de agradar as pessoas. E se for no rádio, a responsabilidade é maior ainda. Quando você fala numa emissora de rádio, você tem que penetrar nos corações, seja na hora de dar a notícia, seja na hora de fazer a motivação como eu estou fazendo, para que tenha sentido o trabalho que está sendo feito. Senão, não vai fazer sentido nenhum você fazer esse trabalho. E eu, particularmente, quando eu estou fazendo a motivação, eu costumo dizer, e de forma geral, quando eu falo no rádio, que eu sou guiado por Deus, que não sou eu que estou falando, é Deus que está falando por mim, colocando as palavras mais adequadas na minha boca, para que quem esteja do outro lado esteja ouvindo e tirando proveito do que está ouvindo, para que sua vida melhore. Nós temos que correr atrás desse grande sonho pessoal de fazer com que a nossa vida melhore. Inclusive, nesse momento que eu estou motivando, eu quero dizer algo muito interessante para você que está me ouvindo. Eu sei que você que está me ouvindo pode ser uma pessoa com muita experiência, pode ser uma pessoa viajada, que já morou em vários estados, que já teve muitos trabalhos, mas uma coisa eu tenho certeza: você não atingiu o limiar de sabedoria para existir. Ou, em outras palavras, você pode ser melhor do que você é. Ninguém está lapidado o suficiente para dizer: olha, eu não preciso aprender mais nada, porque já aprendi tudo que deveria. Não é verdade. Inclusive, eu tenho certeza que as pessoas que recomeçam,
ficam muito melhores quando elas se oferecem esse desafio de recomeçar. Tem muita gente que, por várias razões, tem que recomeçar. O negócio que não deu certo, a pessoa vai ter que mudar de atividade, até deixar de ser empresário e passar a ser empregado, está recomeçando. Muitas vezes a pessoa casa e vai morar em outro estado, por imposição até da própria parceira, que é de outro estado, vai ter que recomeçar em outro lugar. Então, eu vou dar uma dica importante. Eu, particularmente, sou uma pessoa que já recomeçou várias vezes na minha vida e eu, sinceramente, hoje, quando tenho que recomeçar, eu agradeço a Deus, porque é uma oportunidade que nós temos de nos aperfeiçoarmos. Agora, é fundamental que quando a gente vai se submeter a um novo desafio, a gente não tenha receios e se entregue de corpo e alma com a certeza de que vamos ser bem-sucedidos e de que vamos ser melhores do que fomos no passado. Eu recomecei algumas vezes, por exemplo, quando eu deixei de dar aula para virar empresário, eu tive que recomeçar. Eu tinha meu salário de professor em Salvador, bom salário por sinal, desisti de dar aula e passei a ser dono de escola. Foi um recomeço que foi bem sucedido por sinal, aprendi muitas coisas, passei a ter mais desenvoltura, porque o professor ele é muito repetitivo. Normalmente o professor todo ano repete aquele mesmo conteúdo programático, acaba até decorando. Eu tinha tudo na cabeça, da primeira aula de física à última, e isso em alguns momentos fica até meio enfadonho. Você fica até se sentindo deprimido porque está fazendo algo que você já fez várias vezes nos anos anteriores. E mudar não faz sentido, porque é o mesmo conteúdo que você tem que dar que você já deu antes. Claro que você incorpora questões novas que são de um vestibular recente, por exemplo, até questões que foram de um livro que acabou de ser lançado, mas todo mundo que é professor costuma ter que dar aquele mesmo conteúdo sempre. Eu tive um professor em Santa Catarina que toda vez que ele dava uma aula, ele pegava o planejamento da aula, rasgava e jogava na lata do lixo, na frente de todos nós. E ele explicava aquilo dizendo, olha, no próximo ano, quando eu for dar essa mesma aula, eu vou ter que planejar de novo e não vou dar igual, porque eu vou planejar de outra forma. Mas nem todo mundo é assim, igual esse professor, que tinha um conhecimento extraordinário e era capaz de fazer isso. Eu, particularmente, quando dava aula em Salvador, era bastante repetitivo e eu sabia até a vírgula da aula que eu ia dar. Era interessante porque a aula era sempre perfeita, né? Era muito precisa. E a aula em pré-vestibular tem que ser precisa. E eu não tinha o dom da oratória como eu tenho hoje. Quando dava aula em pré-vestibular em Salvador, não tinha essa capacidade que eu tenho de falar de improviso, que só surgiu porque eu tive que recomeçar. E quando eu recomecei a dar aula, recomecei a minha vida como empresário, eu interagi muito mais com as pessoas e melhorei na arte de falar e fui melhorando nos desafios seguintes, que se eu for relatar aqui eu terei que necessitar de várias horas para contar a minha história. Mas a verdade é que, passando por vários momentos da minha vida, tendo que recomeçar várias vezes, até porque eu mudei de estado e morei em mais de um estado, em mais de uma cidade, consequentemente, a gente foi se aperfeiçoando até na arte de falar. Eu tenho certeza que se eu não mudasse a minha maneira de viver e fosse professor de pré-vestibular até hoje, eu não teria a capacidade que eu tenho de falar nos microfones, de dar palestra. Tudo isso foi fruto até de algumas tristezas que eu vivi no passado. Então, quando você tiver que recomeçar, tenha certeza que você vai melhorar. Agora você tem que ter essa certeza para você se submeter aos novos desafios com bastante impetuosidade para ser novamente bem-sucedido como foi no passado e melhorar enormemente. Então, é importante que você guarde esse ensinamento que está sendo dado no programa de hoje. Recomeçar nem sempre é trágico, quase sempre é muito interessante. Claro que quando a pessoa perde o que tinha por alguma razão, a pessoa vive em algum momento certas dificuldades, mas como bom filho de Deus, como alguém que sempre foi correto,
Deus vai assistir se você for persistente, e a sua vida, pode ter certeza, vai ser melhor do que foi no passado. Inclusive, se alguém me perguntasse hoje se eu gostaria de recomeçar muitas vezes, eu diria, olha, sim. Inclusive eu estou recomeçando quando eu falo no rádio, porque não tem tanto tempo assim que eu comecei a fazer programas de rádio, e é um desafio fazer programas de rádio, inclusive de vários tipos, são vários tipos de programas que eu faço, em cada emissora praticamente é de um tipo, e é um desafio que nos faz aprender. Então, o desafio de dar palestra, no passado, quando eu dava aula em Salvador, eu não ousava dar palestra. Eu acho que professor, de maneira geral, não dá palestra. Normalmente o professor diz, olha, tem palestrante que é para dar palestra, e eu hoje sou um palestrante também, porque eu me submeti a esse desafio de dar palestra, fui dando, e hoje eu dou palestras, praticamente toda semana tem uma palestra para dar em algum lugar, e os temas são os mais variados, e ainda me submeto ao desafio de falar, escolha o tema que você quer, que rapidamente eu me capacito e dou a palestra sobre o tema escolhido. Mas normalmente os temas já são conhecidos, mas eu também faço isso, porque é maravilhoso a gente topar desafios. Inclusive, também como político, eu estou topando um desafio interessante, que é até de dizer para mim próprio, um dia eu quero ser um presidente da República. Como eu sou muito sonhador, eu resolvi sonhar dessa maneira, dizendo para mim próprio, um dia eu quero ser um presidente da República, alimentando esse sonho também nessa atividade interessantíssima, que é a política, que as pessoas precisam participar, se estreitar mais para participar de alguma forma, ou como eleitor, ou até de forma ativa, porque não se engane não, quem muda a realidade do país são os políticos. Inclusive, ontem saiu uma nova pesquisa de intenção de votos, a Dilma Rousseff aparece com 40% e o Aécio Neves com 20%, o Eduardo Campos com 11%, os demais têm percentuais bem reduzidos, mas muita gente se lançando nessa empreitada maravilhosa de ser um pleiteante ao cargo de presidente do país. Tem muitos candidatos, além desses que eu mencionei, tem vários outros que aos poucos o eleitor vai conhecer com o avançar das propagandas eleitorais. E você pode analisar esses números e tirar suas próprias conclusões, porque eu não vou fazer isso neste momento. Mas, depois de ter conversado um pouco sobre esse tema tão interessante que é a motivação, agora nós vamos falar um pouco dos conselhos, que é outra parte desse programa e que sempre tem dicas interessantes. Hoje, eu conversava com um radialista aqui da São Felipe FM e ele me apresentou uma situação interessante. Ele me falou de uma novela da Globo que acontece no horário nobre e que tem uma pessoa de 18 anos, uma mulher, se relacionando com um homem de 42 anos. E segundo ele, eu não assisto novela por várias razões, entre elas falta de tempo, mas também eu prefiro ler um bom livro ou navegar na internet quando eu tenho tempo de sobra. Normalmente não assisto novelas. Mas ele me contou que existe essa situação de duas pessoas com idades tão diferentes se relacionando. Ele perguntou para mim o que eu achava e eu vou repetir porque é uma dica que pode ajudar. Eu até me fiz a pergunta quando ele me apresentou a situação. O que é normal em relacionamento? Porque eu particularmente não sei até hoje. Duas pessoas da mesma idade se casarem, duas pessoas de idade próxima se casarem, um bem mais velho e outro bem mais novo, a mulher mais velha, o homem mais novo, o homem mais velho, a mulher mais nova. Olha, eu sinceramente fico pensando, eu que gosto de pensar sobre tudo, eu não sei o que é um relacionamento normal. Você até pode estar dizendo para você aí, não, é quando as pessoas têm idades próximas, é melhor assim, será? Pode ser que não. Eu já soube de muitos casos de relacionamentos com pessoas com idades próximas que o relacionamento não deu certo.
não foi à frente, e já soube de casos de relacionamentos com pessoas de idades bem diferentes, que o relacionamento deu certo, até que um dos dois morreu, e aí, nesse caso, pode realmente acontecer, se a diferença de idade for muito grande, é provável que um morra bem mais cedo, né, que um dos pares aí, um dos cônjuges morra bem mais cedo do que numa relação que as pessoas têm idades mais próximas, natural, mas eu sinceramente não sei o que é uma relação normal. Então, eu vejo uma situação dessa, de uma moça de 18 se relacionando com uma pessoa de 42, sinceramente como normal também, assim como duas pessoas da mesma idade, como normal também, enfim. O que vai fazer com que a pessoa queira se relacionar é ela ter alguma afinidade. Se de repente essa mocinha aí da novela gosta dessa pessoa bem mais velha, porque é uma pessoa mais experiente e também porque a pessoa tem dinheiro e todo mundo precisa de dinheiro para viver, não vejo nada demais, particularmente, se a escolha está fundamentada no dinheiro. Agora, é bom que a pessoa também se identifique com a outra por outras razões, que o dinheiro apenas não seja suficiente para que a relação exista e até seja amadurecida e transformada num casamento. Mas, como eu perguntei hoje, quando esse radialista aqui da São Felipe me fez a pergunta, a gente vive sem dinheiro? Não vive. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes numa relação entre duas pessoas é o dinheiro mesmo. Porque se não tiver dinheiro, como é que você vai comprar casa para viver com o seu parceiro? Como é que você vai comprar comida? Como é que você vai ter tudo o que você precisa, inclusive se a mulher ficar gestante, bancar a própria gestação? Porque se você for depender do sistema público de saúde, as dificuldades vão ser muito maiores. E se essa criança vier ao mundo, como é que você vai fazer para educar essa criança? Hoje eu conversava com uma pessoa que me disse o seguinte: quando meu filho nasceu, eu comecei a depositar R$300 por mês. Ele agora, aos 18 anos, passou para medicina, numa faculdade particular. O FIES vai patrocinar metade dos estudos. Eu vou ter que pagar R$2.000 e poucos de mensalidade, mas na verdade eu não vou pagar R$2.000 e poucos. Por causa desse dinheiro que eu guardei, eu só vou pagar R$300 de mensalidade. A pessoa se planejou, claro que é uma pessoa instruída, um médico, muito bem educado, de uma família nobre. Agora, ele me falava assim: professor, as pessoas precisam planejar o futuro dos filhos, que você não tem o direito de colocar uma criança no mundo para essa criança ficar à mercê da própria sorte. Então, todo mundo, na opinião desse meu amigo, deveria, e eu concordo com ele, mas ninguém faz praticamente, guardar um dinheirozinho para o seu filho, desde que ele nasceu. Todo mês você fazia aquele depósito, dentro das suas possibilidades, R$30, R$50. No caso dele, ele depositou 300 todo mês, desde que a criança nasceu. E agora o filho vai estudar medicina pagando R$300 por mês, porque o governo vai patrocinar metade dos estudos, a outra metade, que seria 2.000 e pouco, virou 300, porque ele já tem o dinheiro guardado e ele só vai ter que disponibilizar 300 todo mês, segundo os cálculos que ele fez, já para a faculdade inteira. Então, essa dica foi muito interessante e você pode, se não tem um filho ainda, quando tiver, pensar em relação a isso, guardar um dinheirinho todo mês para que essa criança no futuro tenha a sua poupança e a sua vida fique muito mais fácil. Mas voltando ao que eu estava falando, olha, não vejo problema nenhum a mulher mais nova se casar com um homem mais velho. Não vejo problema nenhum, não vejo. E se eu enxergar algum tipo de problema, eu estou contrariando uma lógica instituída, porque você vai encontrar isso em todos os lugares. E não sou eu que vou dizer que é errado, mas que se a mulher observar melhor o homem e encontrar algumas coisas que se identifiquem com ela, fica bem melhor para que essa relação dure mais tempo. Não vou dizer que vai durar a vida toda, mas pode durar muitos anos e a mulher tirar bastante proveito, porque ela pode amadurecer com a convivência com uma pessoa de idade mais avançada, bem vivida, e também pode ser favorecida pela questão financeira, caso essa pessoa seja de origem humilde.
Outro assunto que foi levantado para o professor Moisés hoje, que eu também gostaria de fazer um comentário que eu achei interessante, é que está acontecendo em Malhação. Eu também não assisto, mas a pessoa detalhou para mim e eu entendi perfeitamente o que está acontecendo, que é uma moça que tem um namorado atual e ela ficou grávida e não sabe se está grávida do namorado atual ou do antigo namorado. E os próprios parceiros também não sabem de quem é a criança. Inclusive um dos parceiros, o atual, chegou a pedir ao mais antigo que depois que a criança nascesse, ele também participasse da educação da criança. Claro que depois, no futuro, pode ser feito um exame de DNA e se descobrir quem é o pai. Mas o que eu tenho a dizer de uma situação desse tipo? Que é um absurdo. Nunca vai dar certo um triângulo amoroso. As relações normais com duas pessoas, as relações entre pessoas que se amam, que namoram, noivam, casam, costumam, no mundo de hoje, não dar certo, lamentavelmente, infelizmente. Eu não gostaria de falar isso. Eu gostaria de falar que as relações estão dando certo, mas não estão. Mas a gente tem que trabalhar para que essas relações comecem a dar certo. Porque uma família estruturada alicerça a felicidade das crianças e dos cônjuges. É muito bom você ter a sua esposa em que você confia e ela confia em você porque você também a respeita e valoriza a relação. Isso é maravilhoso. Todo mundo feliz dentro de uma casa e que isso aconteça até a velhice para que um cuide do outro. Esse é o ideal das relações. Mas, lamentavelmente, nós vivemos numa sociedade onde as relações têm sido fadadas ao insucesso. Eu não diria que o casamento é uma instituição falida. Não diria, e não quero falar isso, muito pelo contrário. Eu quero falar que o casamento é importantíssimo para que a sociedade funcione e que a gente tem que investir na capacitação dos mais jovens para que esses mais jovens valorizem o casamento. É por isso que a Igreja Católica, não tenho notícia que a evangélica faça o mesmo, mas deve fazer também, as igrejas de forma geral, oferecem cursos para as pessoas que vão casar, instruindo em relação aos compromissos que cada um vai ter no matrimônio, para que esse matrimônio seja bastante longo e as pessoas tirem muito proveito, porque eu particularmente, que já vivi junto com uma pessoa no passado, atualmente eu sou solteiro, mas já vivi junto com uma pessoa, digo a você ouvinte que foi maravilhoso os momentos que eu vivi com uma outra pessoa, embora no meu caso não tenha dado certo, não acho isso bom, acho que o ideal é você viver para sempre numa relação. Olha, eu como estudioso do comportamento humano, como uma pessoa que observa o mundo, não quer dizer que a minha vida seja o exemplo que deveria ser. Não é porque eu particularmente acho que um casamento deve ser para sempre, que no meu caso ele foi para sempre, até porque isso aconteceu no passado, numa época eu não tinha a visão que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho, e também não sei se acontecer uma relação comigo, ela vai ser para sempre. Eu estou dizendo o que é o ideal, que a gente tem que se esforçar para que seja para sempre, mas não quer dizer que vai ser para sempre, até porque isso depende de várias coisas e não é fácil que uma relação seja para sempre, mas que o ideal é esse, que a gente tem que educar as crianças pensando nesse propósito, tem que falar isso repetidamente para as crianças para que isso se solidifique e no futuro a criança de hoje queira que essa relação seja para sempre, a mulher queira que a relação seja para sempre, o homem queira e que ela aconteça para sempre. Muito bem, agora às 13h34, eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, eu estou batendo esse papo com o nosso querido ouvinte aqui da São Felipe FM, como faço sempre às sextas-feiras. Não sei se é uma palestra, eu não dou palestra dessa maneira, normalmente as palestras que eu dou não são assim. Eu diria que isso aqui é um bate-papo, que a gente conversa sobre assuntos que podem melhorar o seu dia a dia. Acho que
falar de comportamento humano não é para qualquer ser humano e Deus me deu essa condição de pensar sobre o comportamento humano e emitir opinião, geralmente falando de improviso, como eu sempre faço, porque não dá para você planejar nada em situações desse tipo. Eu tenho uma pergunta aqui que eu recebi e é mais um conselho que vai ser dado ao internauta que teve a boa vontade de me perguntar. E você que está me ouvindo, quando quiser fazê-lo, pode enviar a sua pergunta para o meu celular 81755172. Eu vou ter o maior prazer de responder o que você está me perguntando. Será que ele é tímido ou está me testando? O que leva um homem maduro, 39 anos, mandar mensagem regularmente para uma mulher dizendo que quer conhecê-la melhor, que tem afinidades com ela, etc., mas na hora que tem uma oportunidade de conversar, ou pelo próprio chat ou telefone, que já passei para ele, não se manifesta? Será que é por timidez ou para saber se realmente estou interessada? Sinceramente, não o compreendo. Se o senhor puder me ajudar, desde já, agradeço. Boa tarde, foi o que a pessoa colocou aqui. Muito bem. É uma situação onde uma pessoa conhece outra através da internet, disponibiliza o telefone e até, segundo o que a pessoa disse, houve um contato entre os dois, mas o homem ficou frio depois da aproximação. O que é que se conclui imediatamente? Que o homem não está interessado. Tem mais o que pensar numa situação desse tipo. Olha, se eu conheço alguém e gosto do que eu vi, o que é que eu vou fazer? Ligar outras vezes. Eu vou querer estar com essa pessoa para conhecê-la cada vez mais. Se eu fico frio, é porque eu estou jogando, é porque eu estou usando uma estratégia. Gostei da pessoa, mas eu quero que a pessoa se apaixone por mim, então eu não vou dar atenção, vou ficar frio, porque assim talvez eu consiga que a pessoa se apaixone por mim. Pelo amor de Deus. Pode até funcionar esse tipo de estratégia, mas mas é um homem muito frio. Se ele estiver usando esse tipo de estratégia com o objetivo de fazer a outra pessoa gostar. Tem homens que usam mesmo. Mas acho que o homem que tem esse comportamento não vai ser um bom esposo no futuro. Uma pessoa fria, maquiavélica. Eu, particularmente, se eu gosto, já demonstro. Gostei, estou interessado. Deixo isso muito claro. Acho que os homens, de forma geral, se comportam assim. Tem realmente um homem que é maquiavélico ao ponto de estar gostando e usar essa estratégia de se manter frio, distante, porque ele acha que assim a mulher vai se apaixonar mais rapidamente. Eu não acho que seja verdade. Não acho que isso seja verdade. Mas pode ser que funcione para algum tipo de mulher. As mulheres não são todas iguais. Tem mulheres que, quando desprezadas e maltratadas, passam a gostar. Tem esse tipo de comportamento. Acho que é até ridículo uma mulher que age assim, mas tem. Sou eu que vou dizer que não tem? Tem sim. Mas é ridículo uma mulher se apaixonar porque está sendo desprezada. Acho que você que tem esse comportamento deveria procurar ajuda médica, um psicólogo, um psiquiatra, um analista, para ajudar você a resolver o seu problema. Porque como é que pode você passar a gostar de alguém porque está lhe desprezando? Não é o comportamento mais adequado. Então, eu estou recriminando esse tipo de comportamento. Não acho que seja o melhor. Mas, agora que eu já falei para essa pessoa que me enviou aí a mensagem, eu vou dar também agora às 13h39 uma dica para os meus amigos empresários. Eu tenho uma história aqui que hoje eu vou fazer diferente. Eu vou fazer algo que eu nunca fiz aqui na São Felipe FM. Vou fazer bem diferente do que eu costumo fazer. E nós vamos falar sobre um assunto interessante de uma outra maneira. Eu estou baixando aqui no meu smartphone a dica
enquanto a dica está sendo baixada, eu vou antecipar a dica aqui, porque eu quero narrar a história como ela está escrita aqui no meu smartphone, mas enquanto estou baixando a informação, eu vou para o telefone, né, JC? Tem alguém aí na linha? Não sei o que a pessoa quer, mas tá baixando aqui o texto e se a pessoa quiser perguntar alguma coisa ao vivo, a gente já conversa aí ao vivo. Se não, acredito que a pessoa está conversando com o JC para disponibilizar a pergunta para JC refazer a pergunta aqui para mim e eu responder. A pessoa não quer falar ao vivo, né? Normal. Eu, quando tinha 25 anos, mais ou menos, se alguém me pedisse para falar ao vivo numa rádio, eu ia tremer. A minha capacidade de falar em rádio com mais facilidade é até recente. Então, não é estranho alguém ligar para a rádio e não querer falar ao vivo. Mas JC está ouvindo tudo ali, eu acho que ele vai nos informar. Enquanto isso, eu vou falar da dica para os empresários que eu tenho no programa de hoje, que também é a dica para todas as pessoas de forma geral. Olha, eu acho que já dá para eu transferir aqui o comando para JC, para ele dizer o que foi que a pessoa falou. Eu volto depois, que tem realmente algo que eu quero fazer aqui que eu nunca fiz. Mas a gente vai fazer depois. É o tempo que está baixando também aqui no meu smartphone o texto, que eu perdi o texto, estava guardadinho, por alguma razão ele desapareceu, eu tive que baixar de novo. Mas JC vai entrar aí também ao vivo para participar, ele quer sempre muito bem-vindo quando participa do programa. Não, com certeza, professor Moisés, a gente fica muito feliz também em participar aqui dentro do seu programa. Um ouvinte, né, ela ligou aqui, né, com a dúvida e queria que o professor Moisés desse uma explicação, né, mais ampla sobre essa situação. Ela disse o que leva, né, o homem, né, segundo a opinião, a sugestão dela aqui da pergunta, ela disse que o cidadão, né, tem uma bela namorada, uma mulher realmente bonita, e que está afim de pegar uma mulher casada. O que é que leva esse cidadão a ter esse tipo de comportamento? Olha aí, se eu entendi, um rapaz que já tem a sua namorada. Tem a namorada, diz que, e por fim, diz que é uma namorada muito bonita. E ainda é muito bonita. E está afim de uma mulher casada, quer pegar uma mulher casada. No caso, quem está perguntando, JC, só para eu ter mais elementos. A pergunta eu não sei se é referente se tem alguma proximidade, mas a pessoa não quis se identificar, né? Não, foi uma mulher que ligou perguntando, né? A gente não sabe se é a própria pessoa que está passando pela situação ou uma amiga. É isso, JC? Com certeza. A gente não sabe. Então, vamos dar uma resposta, porque a resposta ela é dada em função de quem pergunta. Por exemplo, se a pergunta tivesse sido feita pela própria pessoa que está vivendo a situação, a gente teria como falar de uma maneira diferente. Mas uma outra pessoa que fez a pergunta, não sei se é a mesma pessoa que está ligando aí até para se identificar. Não, me parece que não. Mas vamos responder mesmo assim. Olha, eu acho o seguinte, se você tem uma namorada bonita, o que significa uma namorada bonita? É uma mulher que qualquer homem gostaria de ter. É uma mulher que corresponde plenamente às suas expectativas. Não é isso que é uma mulher bonita, JC? O que é uma mulher bonita, JC? É uma mulher que qualquer homem gostaria de ter. É uma mulher que corresponde ao que a gente espera de uma mulher. Não só na parte física, que a beleza se refere também ao comportamento. Essa pessoa, na minha ótica, já que JC deixou claro que ela é bonita por completo. Não justifica você ter uma mulher bonita por completo e alimentar seu instinto de macho e sair por aí atrás de outra mulher. É normal, JC? Olha, JC, eu vou falar uma coisa aqui absurda. É normal. Porque o homem, ele, biologicamente falando, a tendência do homem é justamente, se o homem fosse um animal, digamos que o homem não tivesse passado por esse processo histórico que o transformou num ser pensante, que não houvesse a escrita, que o homem não pensasse, que fosse como os animais. O homem naturalmente iria buscar várias mulheres. Por que isso? Porque se ele tem várias mulheres, ele pode engravidar todas elas e, consequentemente, gerar mais descendentes e contribuir para a perpetuação da espécie. O comportamento do macho de ter várias mulheres é normal do ponto de vista instintivo.
Mas só que nós não somos selvagens, nós somos seres humanos pensantes. E na hora que a gente deixa o instinto tomar conta da gente, a gente está agindo de forma errada. O melhor é que a gente não deixe o instinto. Eu, JC, qualquer homem deste planeta, tende naturalmente a ter esse comportamento. Já tem uma mulher e querer mais. É o normal, do ponto de vista instintivo, mas não é o normal do ponto de vista racional. Porque você tem uma pessoa que você gosta, que, como o JC falou, é uma mulher bonita. Olha como é difícil encontrar uma mulher bonita. É difícil. Uma mulher, para ser bonita fisicamente, sem uma estria, sem uma celulite, uma mulher que tem o peso ideal e que, além disso, tem um comportamento exemplar, meu amigo, você vai ter que rodar muito para encontrar essa mulher. Porque a gente olha para uma mulher assim, vê o rostinho bonito, mas tem estria, tem celulite, tem varizes. A mulher bonita, digamos que não tenha nada disso. Então, não justifica você querer perder essa mulher. É o que vai acontecer, porque se ela descobrir, se ela for inteligente, ela descarta você e vai ter uma fila querendo ela porque ela é bonita. Então, JC, esse comportamento do homem, embora seja um comportamento instintivo e de certa forma normal, nós somos seres pensantes que devemos esquecer os nossos instintos, né? O nosso sex appeal, tem até essa palavra bonita para designar esse apetite pelo sexo que o macho tem. Devemos esquecer esse sex appeal fora do normal e respeitar a pessoa que está com a gente, amar a pessoa que está com a gente, querer unicamente essa nossa parceira, até porque a gente vive numa sociedade onde a AIDS está aí, as doenças venéreas se multiplicam e é arriscadíssimo você ter várias parceiras, principalmente parceiras bonitas. Normalmente a mulher bonita tem vários relacionamentos, é o tipo de mulher também que se expor demais porque ela é bonita, ela também passa a ser uma mulher que no fundo, perde toda a sua beleza porque ela expõe o homem muito mais. Porque hoje tem também as doenças que podem ser transmitidas até pelo próprio beijo. Até o próprio beijo pode transmitir doenças. E a mulher bonita que tem um monte de parceiros, quando está com você, é uma mulher de um passado perigoso, né? Claro que nem toda mulher bonita é assim. Tem mulher bonita que não tem esse comportamento, mas normalmente ela é muito solicitada e tende a ser assim, mesmo sem ela querer, ela tende a ter vários relacionamentos. Então, eu particularmente digo que a mulher bonita que tem um homem com esse comportamento, ela deve descartar esse tipo de homem e procurar uma outra pessoa entre os milhares de parceiros que querem ela porque ela é bonita, e não é em todos os lugares que a gente encontra mulher bonita. JC, mas alguém ligou, JC, e fez uma outra pergunta? Foi isso mesmo ou foi impressão minha? Não, ligou um outro ouvinte, né, fazendo um questionamento, né? Assim, o que é que esse cidadão quer, né? Ele está querendo buscar o caminho da cova, ele está querendo morrer com a mulher bonita, ele está querendo mexer com mulher casada, ele está procurando o caminho errado, né? É verdade, JC. E principalmente se trata de uma mulher casada, os riscos são enormes. Tem uma outra mulher, além da sua, já é arriscado, porque se a sua mulher descobrir, ela não vai gostar. E mulher é muito esperta, viu? Normalmente a mulher finge que não sabe de nada. E aí passa a maltratar você de várias maneiras, se ela quiser a relação. Se ela se mantém na relação, até porque já é casada, não quer se separar. Aí ela começa a ficar de pirracinha. E olha que pirraça mata rapidinho. Então é muito arriscado você fazer isso. E corre o risco também, né, de o esposo descobrir. Ai, amigo, é caixão e vela, viu? Homem traído perde o controle, para matar é daqui para ali. Então, não é algo que a gente recomenda. A pessoa que ligou e falou o que esse cidadão quer, se ele quer caixão e vela, tem toda a razão em ter dito isso. Realmente não é assim que a gente deve agir. Mas, meu querido JC, eu vou agora dar uma dica para os empresários que normalmente a gente diz que serve para todas as pessoas. Esse tipo de dica não é só para os empresários, é para todas as pessoas. E a gente vai contar uma historinha aqui rápida de um casal que estava perdido
numa ilha. Eu estou localizando aqui nas minhas dicas, que agora finalmente ela já apareceu aqui. Um casal que estava perdido numa ilha, para a gente fazer a análise de uma outra maneira, fazendo de uma outra forma. Só se eu não conseguir encontrar, eu vou ter que deixar o que eu queria fazer hoje para fazer um outro dia. Realmente eu não tô tendo dificuldade de achar aqui no meu smartphone. São milhares de dicas que tem aqui. Acho que ela já passou e eu não vi. Mas não tem problema não, que eu tenho uma dica na cabeça. Mas eu queria fazer a partir da leitura, porque eu ia transformando as frases e explicando tudo minuciosamente para o ouvinte entender. Vai ficar para uma próxima oportunidade o que eu queria fazer hoje. Quem sabe na próxima semana. Eu já deixo tudo no lugarzinho para não ter que procurar durante o programa. Mas é o seguinte, um casal estava numa ilha e perdido ali na ilha e encontrou uma garrafa. E o homem, normalmente o homem toma a frente para fazer as coisas, abriu a garrafa e saiu um gênio da garrafa. E o gênio, feliz por ter sido liberto, disse: olha, vocês podem fazer 3 pedidos. Eu vou desistir de procurar aqui no meu smartphone, que eu não achei não. Vocês podem fazer 3 pedidos. Aí de imediato o homem pediu 3 salsichas. A mulher ficou indignada com aquilo. Estragar um pedido para pedir 3 salsichas era demais para aquela mulher. E a mulher, que disse que a escolha poderia ter sido um tesouro, todo o dinheiro do mundo, deixou o homem aborrecido. O homem então desejou que aquelas salsichas que ele ainda nem tinha comido fossem pregadas no rosto da mulher. E o gênio de imediato atendeu o desejo do homem, porque ele só pensou aquilo. O gênio já realizou o desejo imediatamente. E o terceiro pedido, era o último, foi usado para retirar salsichas do rosto da mulher. Esse casal continuou faminto naquela ilha. O gênio desapareceu para sempre e eles, por causa de precipitação e por causa da mais pobre das ambições, que é o dinheiro, ficaram novamente numa situação difícil, tendo tudo para resolver o problema e viver de uma forma maravilhosa. Porque se a gente parar para pensar numa situação como essa, você está numa ilha e aparece um gênio, o que é que você deveria fazer? A primeira coisa que você deveria fazer seria pedir para sair daquela ilha. Mas a precipitação do homem fez com que ele quisesse as salsichas para comer. Eu pediria para sair imediatamente da ilha. E os outros 2 pedidos eu deixaria para depois. Mas eles gastaram os 3 pedidos, primeiro porque o homem foi precipitado e logo queria a comida para matar a sua fome, não parou para pensar. E quando a gente não para pensar, a gente comete muitos erros e pode ser que a gente cometa erros que não dê mais para recuperar o prejuízo. Nunca mais a gente tem como recuperar o prejuízo. E, no caso, a mulher pensou logo no dinheiro. Ótimo que o gênio desse para ela muito dinheiro, mas uma coisa é verdade: a gente deve ganhar dinheiro trabalhando, e de preferência um trabalho que ajude o mundo, e não um trabalho que seja apenas o trabalho com o objetivo de ganhar dinheiro. Aí o dinheiro que a gente ganha, quando o trabalho nos sacia e, além disso, ajuda o mundo, aí esse dinheiro que a gente ganha vale a pena, realmente. Então, esta dica serve para todos nós. Serve para os empresários, porque pode ser que você
que está me ouvindo é um grande empresário de São Felipe, está num momento ótimo e não está pensando como deveria, por exemplo, ampliar os seus negócios. Esse negócio que você tem, que hoje é bem sucedido e que está rendendo muito, pode ser que amanhã já não seja. É muito comum uma empresa hoje estar bem e amanhã não está. E o ideal de um empresário é que ele amplie seus negócios. Se está dando certo em São Felipe, por que não levar uma filial para o Almeida, Cruz das Almas e São Antônio de Jesus? Aproveitar o momento, o gênio apareceu ali, eles tinham que saber aproveitar a presença do gênio para fazer os 3 pedidos de forma inteligente, não da forma como eles agiram. Precipitação, ambição desenfreada e acabaram no prejuízo. Então, você que está vivendo um excelente momento na sua empresa, pense em ampliar os seus domínios. Você pode ampliar a sua própria empresa para que ela fique mais vistosa e atraia mais clientes. Você pode levar a sua empresa a outras cidades. E essa dica, não precisa nem dizer que ela serve para todas as pessoas que estão me ouvindo, porque ela nos ensina que a gente não deve ser precipitado, embora tomar decisão é uma coisa extremamente difícil. Quando eu tenho que tomar uma decisão, é isso que eu tenho que fazer? Será que é isso mesmo? Fica sempre aquela dúvida, mas a gente vai ter que tomar a decisão. Eu, particularmente, recentemente tomei uma decisão de disputar uma eleição em 2014. Será que é acertado? Fica difícil a gente ter certeza que é acertado ou não. Mas a gente tem que ter a seguinte convicção: se a nossa decisão nos conduzir a uma situação ruim, a gente precisa se resignar e ter muita fé, porque a gente sai daquela situação e normalmente a gente vai ser melhor do que era antes. É preciso a gente guardar isso. Mas, mesmo assim, quando for tomar uma decisão, que ela seja bastante pensada, que a gente avalie os prós e os contras para tomar a decisão e não se prejudicar muito ou não se prejudicar nada e só ganhar com a decisão tomada. Tomar a decisão não é difícil e essa historinha de hoje nos ensina isso, que a gente talvez nunca mais tenha esse gênio aí que apareceu e, satisfeito porque ele tinha sido liberto daquela garrafa, ele queria realizar os desejos do casal, mas o casal não foi inteligente e o gênio desapareceu para sempre. Olha lá, viu? O gênio pode desaparecer para sempre da sua vida também, porque talvez hoje seja a melhor época da sua vida e você não esteja aproveitando. Professor Moisés Barbosa dos Santos, às 13 horas e 58 minutos, falando para o Brasil e o mundo, na São Felipe FM 87.9, conversando sobre vários assuntos com o patrocínio do Cerqueira Smart Supermercados, que lembra que a reforma está praticamente concluída. Você já pode voltar a comprar, se você deixou de comprar por causa da reforma, volte. Já está tudo bonitinho, inclusive a loja está preparada para a Copa do Mundo. Também eu falei aqui com o patrocínio da Roupa Nova, a loja das Grifes, Cruz das Almas e São Antônio de Jesus, 3621-3530, Guto Materiais para Construção, 26 anos de tradição, entrega em toda a região, orçamento sem compromisso, mais de 3.000 itens à disposição de quem quiser comprar. Inclusive o Guto está com a promoção lá, que ele me pediu para anunciar, de pisos e porcelanatos, material elétrico e hidráulico, porcelanato tipo A partir de R$ 26,00 e porcelanato polido 60 por 60 super branco a partir de R$ 59,90. O telefone é 3621-1311. Dinossauros Presentes, onde você compra aquilo que queria comprar e não sabia onde. Tem 2 lojas lá em Cruz das Almas, mais de 35.000 itens em exposição. Uma loja que sempre nos reserva alguma emoção, porque algo interessante você vai encontrar toda vez que visitar Dinossauros Presentes. Só Limpo, não permita que animais nocivos lhe prejudiquem, 3621-6210. Se você quiser dedetizar sua casa ou comércio, já sabe que pode ligar para o 3621-6210 e solicitar um orçamento sem compromisso. Inclusive, eles fazem também limpeza de caixa d'água, fundo de quintal, entre outros serviços. Farmácia de Manipulação Uniflora, Natureza e Saúde. O telefone é 3621-3389. É uma farmácia que manipula fórmulas
fica na Avenida Alberto Passos, na cidade de Cruz das Almas. Real Calçados, seus pés em boas mãos, você compra sem entrada e em 10 vezes sem juros. Tem a loja de Cruz das Almas e tem a loja de São Antônio de Jesus. Inclusive, eles vão sortear agora um Camaro vermelho, viu? Vão sortear um Camaro vermelho e vão sortear também uma motocicleta Honda. Uma motocicleta Honda, você pode comprar na Real e, de repente, comprando R$100, você recebeu o cupom que vai ser premiado no futuro. Stephanie Joias, a grife das joias, 3621-2950, folheados, joias, relógios, alianças e anéis de formatura. É uma loja muito requintada, lá da cidade de Cruz das Almas, a Stephanie Joias. Nós falamos também com o apoio aí da Odontoclin, viver sorrindo é melhor, ligue, agende sua avaliação. Odontoclin faz obturação, extração, limpeza, dentadura, aparelhos ortodônticos, clareamento, tratamento de canal, prótese fixa e removível, implante dentário, 3621-3017, fica lá na rua Doutor Ribeiro dos Santos, 96, Centro de Cruz das Almas, em frente ao Colégio Comendador Temístocles. Ligue e agende sua avaliação, 3621-3017, Odontoclin, viver sorrindo é melhor. Temos também o apoio cultural da Camotos, que vende aquela moto famosíssima, cinquentinha. Inclusive, uma fábrica da cinquentinha está sendo montada lá em Muritiba e vai funcionar muito em breve. Essa moto tem um excelente preço. O telefone é 3312-4355. Ela é vendida em até 24 vezes, sem entrada. Compre já. A sua é a moto da Iasuna, né? Iasuna, sua nova opção em motos. Também Autoescola Cares, telefone 3621-2899, mais de 30 anos de tradição, atende em Cachoeira, Cruz das Almas e Castro Alves. Óticas Vanderlei Teixeira, 3621-2853, você pode comprar óculos completo com lentes visão simples a partir de R$ 79,00. Relojoaria Ômega, para consertar seu relógio lá na Avenida Alberto Passos, na cidade de Cruz das Almas. Inclusive, eles vendem relógios técnicos, Oriente, Magno, Champion, Euro, Cálcio, Condor, Séculos, entre outros, vende no atacado ou no desconto. E, por fim, Geocar, peças e serviços. Vende carros Volkswagen, Ford e Fiat e conserta também o seu carro. É especializado em limpeza de bico, escapamento, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, entre outros serviços. Agora que nós demos todos os nossos recados, faltou aqui Laticínio Rodrigues, que você compra para revender mais barato do que em supermercado, e Maju Folheados, que você compra folheados para revender lá na cidade de Cruz das Almas com grandes descontos. Fechamos aí a nossa participação no programa de hoje. Agora, às 14h03, até passamos um pouquinho, mas JC ficou aí a instrução que nós demos hoje, e na próxima semana a gente faz algumas coisas diferentes. Eu queria fazer hoje, mas acabei perdendo a dica aqui, lembrando dela, mas eu queria dar lendo, porque assim eu poderia explicar de uma outra maneira que eu não expliquei ainda aqui na São Felipe FM, mas na próxima semana eu vou fazer isso. JC, aquele abraço, que Deus abençoe os lares da cidade de São Felipe. Muito bem, são 14h04. Vamos finalizando o programa também no dia de hoje, agradecendo a todos que ligaram, que participaram, que interagiram conosco do meio-dia, agora às 14h. A todos uma ótima tarde, prometemos voltar aí na próxima segunda-feira, se assim o nosso Deus permitir, com mais uma edição aqui do programa, o Jornal A Voz São Filipense. Lembra que na próxima sexta-feira, se assim o nosso Deus permitir, contaremos aqui com a presença do professor Moisés, com mais uma participação, com mais dicas para os empresários, com mais dicas também sobre relacionamento, orientações, tudo isso aqui no programa, na nossa 87.9, a sua São Felipe FM, nossa ZYS 664. São 14h05, uma boa tarde, eu já fui, você agora vai ficar curtindo Tarde Bacana.